Bom dia, queridos irmãos, a paz. Eu sou o Anderson do canal João 832 para mais um estudo. E nesse estudo a gente vai ver a carta de Tiago. Então peço que o irmão, desde já, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum estudo que a gente estiver lançando no canal. Peço que compartilhe para que chegue a mais pessoas, que venha ajudar a mais irmãos aí a compreender a palavra, né? Então, se o irmão quiser acompanhar o estudo aí, pegue sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então aqui a gente já vê que as 12 tribos se esparramaram, né, para fora de Israel, para o mundo afora. E toda a nação tem um pouquinho de sangue israelita, tá ok? Se o irmão fizer uma pesquisa, o irmão vai ver que, por exemplo, a Europa, né, Portugal, Itália, até mesmo aqui no Brasil, tem descendência jafetita, tá ok? Versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. Olha só a exortação. Sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, nós temos que ter paciência. E esse é o grande X, né? Que nesse mundo caído, a gente passa por testes diários de paciência, né? Mas a gente tem que ficar feliz que quando somos submetidos a diversas tentações, significa, irmãos, que nós estamos no caminho correto, tá ok? Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, não a padres, nem a pastores, nem a mãe de santos, nem a orixás, nem a cartas de tarô. Peça a Deus, tá ok? Que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, mas alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação. Porém, o rico, em seu habitamento, porque como a flor da erva, ele passará. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça aparência, né? E a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então aqui a gente já vê, e quando você passa por uma tentação, não é Deus que está o tentando, mas o inimigo. Deus, ele deixa que a gente passe por tudo isso, irmãos, para o nosso crescimento espiritual, tá ok?
Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então aqui a gente já vê que a gente tem que ser tardio ao falar, temos que ter paciência, discernimento, temperança, porque a ira, ela não provém de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. A gente tem que tentar viver a palavra, meus irmãos. Fazer o máximo de esforço para vivê-la. Porque ela não é fácil, a gente sabe disso. Mas temos que tentar vivê-la. E não adianta apenas ler. Palavras jogadas ao vento. Temos que ser o exemplo. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, esse tal será abençoado em seu feito. Se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, porém engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Então aqui a gente vê claramente qual é a nossa verdadeira e única religião, que é ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar ao próximo, ajudar ao irmão que está necessitado e se manter isento da corrupção do mundo. E isso é tudo que te distancia de Deus, que é dinheiro, fama, status. Tá ok, meu irmão? Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro em bons trajes, e entrar também um homem pobre com traje sórdido, e mostrardes respeito ao que traz o bom traje, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os ricos, e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados?
Se cumprirdes a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, irmãos, como que a gente vai amar o próximo se a gente maltrata ele, humilha, se a gente mata, se a gente rouba, se a gente agride? Perceba que esse mandamento nos leva a mais perto de Deus do que qualquer um outro, porque nele se resume praticamente metade dos 10 mandamentos. Continuando. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque a qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Então não adianta cumprir somente uma, meus irmãos. Não adianta cumprir um mandamento apenas, temos que cumprir todos. Todo mandamento, toda lei, toda ordenança, tá? Tudo a gente tem que se atentar. Mas é a fé que nos salva. Nós temos que ter obras também. Porque ele veio não para banir a lei, mas para cumpri-la. Então perceba que é muito mais complexo e difícil do que parece. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, vigilante, tá ok? Porque o caminho é difícil. E assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque recebera o juízo sem misericórdia, aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia se gloria contra o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus e tiverem falta de pão diário, e algum de vós lhe disser, parti vós em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Porque não basta apenas, irmãos, a gente prover o alimento para esse irmão, a gente tem que tentar fazer o máximo por ele. Às vezes ele está descalço e com fome, a gente dá só o alimento. Mas às vezes temos aquele calçado que a gente nem usa mais, guardado lá no armário. Então vamos tentar fazer o máximo, né? Vamos calçá-lo também, dar uma blusa de frio, uma camiseta diferente, melhorzinha, né? É isso que está nos mostrando para fazermos o máximo, não o mínimo. Assim é a fé, se não tiver as obras. É morta em si mesmo. Porquanto o homem pode dizer: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé dele foi aperfeiçoada. E a escritura cumpriu-se, ao qual diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça. E ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente.
E de igual modo, não foi também Raabe a meretriz justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmão, não caia nesse conto de que apenas pela fé a gente será salvo. Você tem que ter fé, senão você não vai ser salvo. Porém, como que você mostra que você tem a fé se ele te pede que você ajude o próximo, mas você não ajuda? Isso é uma obra. Se ele te pede que você transmita a palavra e você não transmite, isso é uma obra. É a concretização da tua fé passada adiante. Porque para a gente falar que tem fé é muito fácil. Mas o difícil é você mostrar para o irmão, para o próximo, que você tem essa fé. Ok? Então a gente tem que estar sempre atento, meus irmãos. Porque é muito mais difícil do que parece. Capítulo 3. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavra, o mesmo é um homem perfeito, e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós fomos frios na boca dos cavalos, que possam, né, para que possam nos obedecer, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, embora sejam tão grandes e levadas de impetuosos ventos, são dirigidas com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também é um pequeno membro, a língua, né? E gloriar-se de grandes coisas. Vede quão grandes matérias, né? Um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas feras, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, se amansam e foram domados pela natureza humana. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorrará ou jorram água doce e água amarga? Dificilmente, né, meus irmãos? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou as videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Então são as contendas, são a mentira, né? Aquele que se gloria, o arrogante. Porque onde há inveja e contenda,
há aí confusão e toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Olha só os exemplos. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos nossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí isso é para aqueles que gostam, né, de pular a cerca. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos vós, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, porém um juiz. E nós só temos um juiz, né, meus irmãos? Que é Deus. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Ide agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano. E compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isto é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. E depois agora, vós os ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas por traças. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi mantido por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote. Vivestes em prazer sobre a terra, e vos deleitastes, nutristes os vossos corações, como em um dia de matança. Condenaste e mataste o justo,
e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Não façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Então, irmãos, não juremos, é pecado. Ou é sim ou é não. Não faça promessas vãs que você não vá cumprir, ok? Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com um óleo em nome do Senhor. Então aqui não mostra para a gente buscar a farmaqueia. Não mostra isso. Porque a farmaqueia, meus irmãos, é veneno. É um paliativo. Ela não nos cura. Ela nos torna cada dia dependentes desse ou daquele medicamento. Porque o que cura realmente é a fé em Deus. Mas hoje, quem tem essa fé para receber essa cura de Deus? Ninguém tem, meus irmãos. Nós não temos. E é por isso que a gente ainda continua buscando a farmaqueia aos médicos desse mundo, aos remédios desse mundo. Tá ok? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, perdão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, né? E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a gente tem que fazer a obra, temos que passar adiante a palavra, temos que fazer o nosso melhor, meus irmãos, ajudar ao próximo, tá ok? Não matar, não caia no engano na conversa de youtubers que falam besteira, que você tem o seu direito como dono do seu lar de matar um ladrão porque entrou na sua casa para roubar. Não é o que o Messias prega, né, ou apregoava. Não é o que os seus apóstolos apregoam, né, ou apregoavam. Seja manso e humilde de coração, tá ok? Esta é a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, acabamos aqui o livro de Tiago. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos fazer aí a primeira carta de Pedro, tá ok? Peço que o irmão compartilhe o estudo, ajude a divulgar a palavra.
Um abraço, que todos tenham uma excelente sexta-feira produtiva, que o Pai seja com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo.